Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Luiz Carlos Bento Historiador. Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre a obra do historiador italiano Carlo Ginzburg, especificamente sobre a obra Mitos, Emblemas e Sinais. A minha estratégia de abordagem da obra parte de uma leitura muito simples que eu costumo fazer com os meus acadêmicos da disciplina de pesquisa histórica, que eu trabalho nesse primeiro semestre. E nessa leitura que eu faço da obra, eu busco aprofundar a minha análise nas dimensões metodológicas e epistemológicas do trabalho do Ginzburg, dando ênfase, né, no capítulo sobre as raízes do paradigma indiciário e a dimensão metodológica e as implicações teóricas, né, que essa reflexão tem para a pesquisa histórica. Então, hoje, no desenvolvimento desse vídeo, eu pretendo discutir com vocês três dimensões desse processo. A primeira é uma análise rápida acerca do que o Carlo Ginzburg coloca no prefácio da obra. Depois, uma análise sobre o capítulo no qual ele apresenta o paradigma indiciário e as implicações e a importância dele para a pesquisa histórica no Ocidente, de uma forma geral. E, por último, uma reflexão muito rápida sobre a forma como o Carlo Ginzburg apresenta e desenvolve essa sua reflexão em torno de uma problemática que ele vai desenvolver no primeiro capítulo da obra, no qual ele vai analisar um caso, né, do Tribunal da Inquisição, onde vai colocar um processo no qual ele considera como sendo paradigmático para você entender a cultura popular e a crença popular naquele período. Bom, de forma geral, o que a gente pode considerar a respeito da obra e da importância do Carlo Ginzburg para a historiografia é que ele é um autor já bastante conhecido aqui no Brasil, sobretudo ali no final dos anos 80, início dos anos 90. O Carlo Ginzburg, ele produz as suas principais obras lá nos anos 60 ainda, né? Os Andarilhos do Bem é uma obra de 1966, o Queijo e os Vermes, que talvez seja a obra mais conhecida dele aqui no Brasil, é uma obra de 76, e O Juiz e o Historiador, que também é uma obra bastante conhecida aqui no Brasil, é uma obra de 79. Porém, é importante a gente ressaltar que esses textos eles só foram traduzidos para o português com algum tempo, né, de diferença. No caso dos Andarilhos do Bem, que foi publicado em 66 na Itália, ele foi traduzido no Brasil em 88. O Queijo e os Vermes, de forma muito similar, também é de 76, foi traduzido no Brasil 12 anos depois, em 1987. E no caso do Juiz e Historiador, ele vai ser publicado aqui no Brasil, na versão brasileira, em 2001, mas ele é uma obra originária de 79. No caso especificamente dessa obra que nós vamos analisar aqui de forma muito rápida, O Mito, Emblemas e Sinais, é uma obra de 1986, ou seja, já é uma obra madura, de uma fase madura do pensamento do Carlo Ginzburg, no qual ele faz uma reflexão acerca sobre a sua própria importância no desenvolvimento do campo da pesquisa da microhistória, também é onde ele faz um determinado balanço, né, de memória acerca da importância e de como ele se constituiu enquanto um pesquisador de microhistória, isso especificamente no prefácio da obra, né? Então, ela é uma obra que apresenta um conjunto de ensaios que foram produzidos pelo Carlo Ginzburg em diversos momentos, né, da sua trajetória, desde o fim dos anos 60 até os anos 80, e traz uma série de temáticas na qual ele vai aplicar o método que, no limite, ele próprio considera como sendo um método mais aproximado da morfologia do que da história e que parte do uso do que ele está no capítulo específico que leva a esse título, chamando de paradigma indiciário. Então, no conjunto, essas obras do Carlos Ginzburg, desde lá de Os Andarilhos do Bem, nos anos de 1966, até essa obra, né, que nós vamos analisar aqui, que é 20 anos depois de 1986, o que ele vai estar apresentando enquanto problemática de reflexão é um estudo sistemático, a partir de uma análise de microhistória,
acerca das crenças populares, da feitiçaria e das mentalidades camponesas em diversas regiões da Itália e da Europa, e também a forma como a Inquisição lidou com essa cosmovisão camponesa, fazendo, obviamente, um movimento de combate e de perseguição a ela, como ficou demonstrado tanto no caso do livro Mito, Emblemas e Sinais, como o caso da Chiara Signorelli e da Margarita Pasini, que nós vamos analisar no final dessa discussão, como também no caso do Menóquio, que é explorado lá no Queijo e os Vermes. Então, o Carlo Ginzburg ele tem essa importância para desenvolver um campo da pesquisa histórica que se tornou muito importante no Ocidente, e como ele próprio fala lá no prefácio da obra, os temas que ele se preocupou em pesquisar ao longo de toda a sua trajetória enquanto pesquisador, que talvez ali em 1986, quando ele estava escrevendo essa obra, Mito, Emblemas e Sinais, já era temas importantes e considerados centrais da pesquisa histórica naquele contexto. Quando ele começou a se preocupar com essas reflexões, eles eram temas marginais. E o que o Carlo Ginzburg faz no prefácio é reconhecer que ele teve uma importância no sentido de contribuir para o desenvolvimento desses temas que saíram da periferia, digamos assim, das fronteiras da pesquisa histórica e foram conduzidos para o centro. Então, no prefácio, ele faz um balanço de memória no qual ele pesa a sua própria importância para o campo da microhistória e, de certa forma, por que não, para a pesquisa histórica do ponto de vista teórico e metodológico no século XX. Então, o livro ele tem essa dimensão. Por isso, eu quero, na minha abordagem, discutir alguns elementos do prefácio, discutir alguns elementos do capítulo teórico e discutir alguns elementos de um estudo de caso no qual ele aplica a sua preocupação metodológica, que é o que me interessa diretamente aqui nesse debate, porque eu produzo esse vídeo sempre preocupado com os meus acadêmicos da disciplina de pesquisa histórica, no qual eu entendo que esse vídeo venha a ser um material complementar. Bom, dito isso, podemos ir, então, a algumas passagens da obra que eu coloquei aqui para a gente debater. No primeiro momento, eu faço essa referência aqui ao título, e aí eu gostaria aqui de fazer uma lembrança saudosa. Eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com a leitura desse texto foi nos anos de 2002, numa disciplina que eu cursava como aluno especial no mestrado, na disciplina oferecida pelo professor Noé Freire Santos, que era meu orientador, que viria a ser meu orientador no mestrado, na época era meu orientador na graduação, uma disciplina dada em conjunto com o professor Marlon Salomon e o professor Hélio Cantalício Serpa, no qual, pela primeira vez, eu tive contato com a leitura deste livro do Carlo Ginzburg, que depois veio a cair também como uma das obras teóricas do processo seletivo de 2002, no qual eu ingressei como mestrando no curso de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Então, ele é um texto que, toda vez que você lê, você vai encontrar elementos novos, como todo clássico. Então, a leitura que eu faço hoje é uma leitura bastante direcionada para os objetivos da disciplina e para o foco central que nós tentamos desenvolver na disciplina, que é refletir sobre o lugar da objetividade e da subjetividade na produção da pesquisa histórica e como esse tema foi tratado do ponto de vista teórico e metodológico desde o século XIX até o século XX e a sua virada na atualidade, no século XXI. Então, essa é a preocupação que eu tenho na disciplina. Então, eu parto de uma discussão sobre a questão do eu do historiador, da importância de se lidar com as subjetividades numa perspectiva consciente e também controlada por uma perspectiva metodológica. E aí, nesse sentido, além do debate do eu do historiador, da ideia da ilusão biográfica, nós debatemos por um bom tempo a metodologia da reconstrução do passado, proposta pelo Riesing, no segundo volume da sua teoria da história, e também chegamos no Carlo Ginzburg com essa preocupação, assim como no Peter Burke, que é entender o lugar desse debate sobre a objetividade e a subjetividade na produção da escrita da história. Então, a minha abordagem, a minha leitura inicial do texto do Ginzburg passa por essa preocupação. Bom,
Sobre a obra em si, né, eu coloquei aqui uma imagem da capa da obra traduzida pela Companhia das Letras. Basicamente, quase todos os livros do Ginsburg traduzidos no Brasil saíram pela Companhia das Letras, e essa é a versão que eu tenho, que é a versão de 1990. Então, a obra, do ponto de vista geral, como está colocado aqui, ela reúne ensaios escritos entre os anos 70 e 1980 e articula problemas de ordem metodológica e investigações empíricas, com forte influência tanto da antropologia, quanto da psicanálise, quanto da crítica literária e da história da arte. Como vocês vão ver quando eu for analisar o prefácio, essa relação entre literatura, psicanálise e história da arte é uma constante no pensamento do Carlo Ginzburg, que é uma forte presença das influências que ele bebeu para produzir a sua própria perspectiva de pesquisa histórica. Isso no prefácio fica bem claro. O Ginzburg ele discute nesse livro especificamente, além de uma série de outras questões pontuais, como que o historiador ele pode, a partir de sinais aparentemente marginais, no sentido de marginais aí como imperceptíveis, sinais que passam despercebidos, gestos e imagens que parecem menos importantes ou de somenos importâncias, ou de fragmentos de narrativas que parecem não intencionais ou não manifestas, reconstruir sentidos ocultos ou esquecidos e enfatizar essa dimensão indiciária do conhecimento histórico, em oposição aos modelos formais que a gente chama, né, no desenvolvimento dessa reflexão acerca da construção dos métodos nas ciências humanas, de modelos nomotéticos, né? Então, a grande questão do Ginzburg é fazer uma reflexão metodológica e epistemológica para o campo da pesquisa histórica que seja capaz de escapar dessa referência dos modelos nomotéticos. Então, dentro daquele debate que nós já fizemos diversas vezes nas minhas disciplinas, e também aqui no canal, que é essa distinção entre os métodos nomotéticos e as ciências ideográficas, lá no século XIX, o Carlo Ginzburg ele vai se colocar do lado das ciências ideográficas e fazer uma crítica, um apontamento para as limitações dessa tendência generalizante da construção de leis gerais de caráter nomológico, né? Então, nós já vimos isso em diversos momentos, essa não é uma das questões mais relevantes para a gente debater. Mais importante é entender como que o Ginzburg ele vai construir o seu rol de influências teóricas, literárias, para formar o seu pensamento. Como eu disse, essa é uma obra que ele vai estar produzindo em 1986, e ele vai poder, então, refletir sobre as suas primeiras obras e fazer uma consideração acerca do que ele próprio pensa acerca da sua produção no campo da historiografia. Então, eu sugiro muito que vocês leiam com atenção o prefácio dessa obra, porque o prefácio é sempre uma escrita memorialística na qual o autor ele busca pensar sobre algumas coisas que são da ordem da sua subjetividade enquanto pesquisador, da sua própria construção autoral, do seu próprio lugar de fala, né? E nesse prefácio, né, o Ginzburg nos apresenta de uma forma muito sucinta, mas ao mesmo tempo bastante convidativa, quais seriam as suas principais referências no campo, né, tanto da literatura, quanto da filologia, da filosofia e da história, para que eles desenvolvessem as suas preocupações enquanto pesquisador no campo da microhistória. Então, lá no prefácio, ele vai dizer claramente que aquelas primeiras escolhas intelectuais que ele fez lá na adolescência, né, da leitura de autores como George von Lukács, o Franz Kafka e o Fyodor Dostoiévski no campo da literatura, vão ser fundamentais para a construção do seu estilo narrativo, para a construção da sua capacidade interpretativa e para a sua forma de construir os enredos na análise das suas fontes, né? Os textos do Ginzburg têm uma fluidez muito grande, tem uma clareza que fazem do texto dele um texto muito fluido, muito fácil de se ler. Isso tem a ver, na própria afirmação do Carlo Ginzburg, dessa relação que ele tem com esses autores clássicos da literatura europeia. Então, ele destaca ali no prefácio
essa relação tanto de influência quanto talvez de dívida em relação a esses grandes autores da literatura, e também destaca a sua influência no sentido de ser um leitor atento, né, da obra do Antônio Gramsci e do Benedetto Croce, dois filósofos italianos do século XIX, no caso do Croce, e o Antônio Gramsci do século XX, no qual ele vai considerar esses autores como sendo referências filosóficas para a sua formação. Um outro aspecto importante que ele destaca, além da literatura e da filosofia, ele vai destacar a influência que ele recebeu também daquilo que a gente pode chamar de história da literatura ou filologia clássica, né? Então, no prefácio, ele diz textualmente, em diversos momentos, como que ele aprendeu a pensar a sua perspectiva interpretativa, que ele vai defender como sendo um modelo importante para a pesquisa histórica, com os autores do campo da filologia clássica e da história da arte especificamente. Então, ele destaca a importância do Leo Spitzer, do Erich Auerbach, sobretudo do conceito de mímese, e talvez o mais relevante que ele destaca no prefácio da obra seria o Vladimir Prop e a construção de um método estruturalista para a interpretação dos romances e dos contos de fada na Europa. Então, ele vai destacar essa referência que ele vai tirar da filologia e da história da arte para pensar o próprio método. E o outro autor que ele destaca nesse campo entre a filologia e a história da arte é o Aby Warburg, que ele vai discutir em vários capítulos do texto, e no prefácio ele diz textualmente como ele é dependente da contribuição desses autores para a formação do seu método. Então ele vai buscar influências no campo da literatura, no campo da filosofia e no campo da filologia e da história da arte, e como não poderia deixar de ser, como ele é um historiador de mão cheia, também influência no campo da história, e logo no prefácio ele nos apresenta a importância do pensamento do Marc Bloch, sobretudo da obra monumental do Marc Bloch, que são os Reis Taumaturgos, para a composição da sua perspectiva metodológica. Então, o prefácio ele é muito rico, ele nos apresenta como que o Carlo Ginzburg ele considera, numa perspectiva memorialista, a relação com esses autores que vêm de campos diversos do conhecimento, tanto da literatura, quanto da filosofia, da filologia, da história da arte e da história. E isso dá um pouco a dimensão da característica que talvez seja a mais expressiva do pensamento do Ginzburg, que é a interdisciplinaridade e essa capacidade de atuar nas fronteiras, tanto do método histórico, quanto das perspectivas e das preocupações enquanto observador de processos que vai buscar, por meio da pesquisa histórica, compreender esses elementos, né? Então, o prefácio é muito rico, eu vou dizer para vocês, fiquem atentos às informações do prefácio, ali ele apresenta uma consideração acerca dele próprio, ele apresenta uma consideração acerca dos textos que estão ali naquela coletânea, e o que eu mais destacaria para vocês, ele apresenta como que ele, numa fase madura do seu pensamento, considera as influências que ele sofreu de diversos pensadores da cultura europeia, tanto da literatura, quanto da filosofia, quanto da filologia, da linguística, da história da arte, da psicanálise. Eu acabei não colocando Freud aqui, mas o Freud está entre esses autores que ele destaca, não especificamente no prefácio, ele vai fazer esse destaque mais à frente, mas seria importante, então, você compreender como que o autor está apresentando a sua filiação a essas diversas escolas de pensamento e como ele vai aplicar cada uma dessas influências de uma forma criativa para construir o seu método. Ou seja, ele não vai pegar o método do Auerbach, ele não vai pegar o método estruturalista da filologia do Vladimir Prop, ele vai tecer reflexões acerca desses métodos, ele vai pegar isso como modelo de referência para aplicar na construção
de um método de análise histórica que, como ele próprio diz em diversos momentos do texto, transita entre a morfologia e a história, e ele considera esse método como um método indiciário. Então, do ponto de vista metodológico, o prefácio ele nos apresenta essas chaves de leitura importantíssimas, além de nos fazer um convite para buscarmos continuamente ampliar a nossa consciência crítica acerca dessas leituras e desses grandes autores que ajudaram a constituir a base de referência para um autor como o Carlo Ginzburg. Então, se foram autores fundamentais para o Carlo Ginzburg, consequentemente, tornam-se autores relevantes para que nós que queiramos fazer uso do método do Ginzburg ou conhecer a história do ponto de vista teórico e metodológico, ou até mesmo a história do pensamento intelectual no Ocidente, tenhamos que conhecer um pouco de cada um desses autores, ou pelo menos os principais deles. No caso da história, eu diria que é inescapável refletir sobre Lukács, Gramsci e Croce, do ponto de vista da teoria da história, e do próprio Mark Bloch, e os demais são autores que, advindos da literatura e da história da arte e da filologia, ajudaram também a construir um rol conceitual com o qual a teoria da história e, consequentemente, as perspectivas metodológicas desenvolvidas ao longo do século XX tiveram que lidar para atuar com temas que estavam no limite ou nas fronteiras do pensamento histórico, como a questão da feitiçaria, como a questão dos rituais, como a questão dos diversos movimentos populares que o Ginzburg se coloca como intérprete ao longo de toda a sua vida. Bom, não sei se eu fui claro, mas aqui a intenção não era ser clara, era simplesmente apresentar como que o prefácio nos chama a atenção para a diversidade das influências que o Ginzburg sofreu para construir o seu modelo de pensamento. E aí eu destacaria para vocês essa citação, está lá na página 10 do prefácio, no qual o Ginzburg nos diz: para demonstrar a relevância de fenômenos geralmente negligenciáveis, era indispensável recorrer a instrumentos de observação e a escalas diferentes das usuais. Então aqui é uma consideração do Ginzburg, no qual ele, pensando acerca da construção do seu próprio método de pesquisa histórica, ele vai afirmar que para conseguir dar relevância a coisas que a pesquisa histórica da sua época não considerava relevante, ele vai ser obrigado a usar uma escala de observação e instrumentos de coleta de dados diferentes. Então, aqui, nessa passagem da página 10, é como se o Ginzburg demonstrasse, como não, ele está demonstrando a consciência que ele tem da importância que ele teve para a construção da microhistória como um campo relevante da pesquisa histórica no século XX. Ele tem total e plena consciência que os temas que ele estudou e que lá no início da sua trajetória eram temas considerados marginais no campo da pesquisa histórica, tornaram-se temas relevantes e para que esses temas fossem aceitos como relevantes, eles precisaram ser tratados por meio de instrumentos, no caso metodológicos diferentes, e também por escalas de observação diferentes. E aí é um grande erro, quando você pensa microhistória, pensar a microhistória em oposição a uma macrohistória, a uma história política ou a ideia de uma história de longa duração do Brodel. Essa não é a reflexão que nos interessa aqui na disciplina, não é pensar uma na relação de oposição com a outra, até porque não é isso que o próprio Ginzburg faz na sua obra. Mesmo no prefácio e no primeiro capítulo, ele deixa claro qual que é a relação dele com a ideia de longa duração. Então, aqui, o que a gente tem que pensar dessa reflexão e da leitura do texto do Ginzburg não é em termos de qual desses modelos ou qual modelo seria o mais relevante, mas é entender que existem modelos, do ponto de vista metodológico e teórico, na pesquisa histórica, que foram produzidos ao longo do século XX por diversas escolas de pensamento. No caso aqui, nós estamos dando ênfase à microhistória, e cada uma delas tem a sua aplicação, tem a sua relevância, e cada uma delas, em algum momento, foi negligenciada ou foi considerada marginal, ou uma novidade, ou revolucionária. E aí, nesse aspecto, é importante, enquanto historiador,
nós não perdermos a capacidade de historicizar a nossa própria disciplina e de pensar a construção do pensamento histórico à luz da própria história. Então, como o próprio Ginsburg afirma, os temas e problemas que ele estuda em sua pesquisa, a partir dos anos 60, vão passar da periferia para o centro da pesquisa histórica. Eu diria para vocês que poucas pessoas poderiam fazer essa afirmação aqui sem soar pedante ou sem soar como falsa modéstia. E no caso do Ginsburg, ele não faz isso nem com falsa modéstia, nem com pedância, porque ele está simplesmente demonstrando consciência, 20 anos depois, de que as suas obras foram importantes para constituir um campo relevante, que é o campo da microhistória e do método indiciário, no campo de estudos como a feitiçaria, a cultura popular na Europa moderna. Bom, então, diria eu que poucas pessoas poderiam, depois de 20 anos de autoanálise da sua própria profissão, fazer uma afirmação tão consistente, consciente e, ao meu modo de ver, na minha modesta opinião, tão certeira, porque, de fato, é isso que o Ginsburg se tornou uma referência, depois de 20, 30 anos da sua produção, não apenas na Itália ou na Europa, mas no mundo como um todo. E não é à toa que nós estamos falando dele aqui. Bom, eu separei uma outra passagem aqui, na qual nós vamos extrair algumas informações importantes. Então vamos à leitura dela para depois desdobrarmos. O Ginsburg ele reconhece que em sua pesquisa sobre o sabá, o seu método é muito mais morfológico do que histórico. Por isso, seus textos transitam entre a morfologia e a história. Inclusive, está no título do ensaio. Os seus estudos dos ritos e mitos foram influenciados pelo formalismo de Vladimir Prop, um modelo estruturalista de análise da narrativa que busca identificar os elementos formais e constantes da estrutura dos contos maravilhosos, dos contos de fada. O Prop argumenta que, independente das variações temáticas ou culturais, os contos obedecem a uma sequência lógica e fixa de funções narrativas, desempenhadas por personagens tipificados segundo papéis funcionais. Para ele, e por consequente para Ginsburg, entendem a análise morfológica um instrumento útil para a investigação histórica, e não como uma alternativa a ela. Então, o que o Ginsburg vai afirmar no prefácio e aplicar no desenvolvimento dos ensaios presentes nessa coletânea? Ele vai fazer uso do método formalista do Vladimir Prop, mas não para reproduzi-lo, mas para utilizá-lo como uma chave de leitura possível para pensar a cultura popular e os ritos, mitos que envolvem essa cultura popular e as diversas cosmovisões camponesas que, através dos processos inquisitoriais, ele vai entrar em contato em diversas regiões da Europa. Então, ele vai fazer uso de um método que foi utilizado para pensar a estrutura filológica dos modelos de narração clássica dos romances, dos contos de fada, para dizer, olha, existem estruturas que podem ser percebidas em ritos diferentes, em momentos diferentes e em lugares diferentes. Então, mesmo que a história, a contextualização aponte para diferenças sistemáticas, com a utilização desse modelo que vem da morfologia, é possível você identificar determinadas permanências. E ele vai investir na investigação dessas permanências para tentar conectar elementos que aparentemente estão isolados no tempo e no espaço, como coisas que se conectam no tempo e, consequentemente, também no espaço. Então, ele vai demonstrar que existem similaridades em cultos que acontecem em diversas regiões da Europa que, aparentemente, do ponto de vista histórico, não tem nenhuma relação de contato. Então, o método formalista utilizado pela filologia do próprio vai ser importante para ele perseguir essas pistas que ele vai estar nos apontando em forma de índices, para fazer os estudos temáticos de diversos casos, como o caso do Menoque e o caso
que nós vamos analisar mais ao final, da Chiara Signorini. Bom, então ele considera o próprio como alguém fundamental e uma influência relevante na construção do seu pensamento. Quais seriam, então, as raízes, né, desse paradigma indiciário, que é o próprio título, né, do ensaio mais importante da obra, do ponto de vista metodológico, né? O Ginsburg ele vai pensar esse modelo como sendo uma alternativa ao racionalismo e ao irracionalismo. Está lá na página 14, né, do prefácio. Por que ele pensa esse método indiciário como uma alternativa ao racionalismo e ao irracionalismo? Porque essa é a grande proposta, né, metodológica do autor, é atuar no sentido de produzir um pensamento histórico que seja capaz de transcender os limites impostos por uma concepção nomológica do método de pesquisa que se constituiu, né, na Europa como dominante, e que desde a gênese desse debate, ainda lá no século XVIII, com autores como o Droysen, como o próprio Mommsen e o Dilthey, vão apontar limites para essa proposta, para essa possibilidade nomológica das ciências humanas. E vão buscar a construção de um método de pesquisa centrado numa perspectiva narratológica e interpretativa que, para o Ginsburg, vai culminar no que ele está chamando de paradigma indiciário. Não culminar, vai concordar, vai corroborar com essa perspectiva indiciária do pensamento das ciências humanas, que não emerge necessariamente do próprio campo das ciências humanas. Como nós vamos ver, para o Ginsburg isso vem de procedimentos e de processos muito mais antigos, né? Então, lá no início do capítulo, o Ginsburg vai apresentar o método indiciário proposto pelo Giovanni Morelli, né? Então, eu destacaria aqui uma questão relevante para a gente refletir. Então, quando o Ginsburg apresenta o método indiciário, ele traz 3 informações importantes. A primeira é de que esse método ele vai aparecer ali entre 1874 e 1876 na Zeitschrift für Bildende Kunst, que seria a revista de história da arte alemã. Peço perdão pelo meu alemão mal formulado, mas nesse período entre 1874 e 1876 vai aparecer na revista de história da arte alemã, sob o nome, né, de Ivan Lemoliev, diversos artigos que seriam de tradução do Johann Schwarz. Durante um bom tempo, essa reflexão vai ser atribuída ao Ivan Lemoliev e a tradução ao Johann Schwarz, mas depois vai ficar evidenciado que, na prática, aqueles textos e aquele método, consequentemente, pertencia ao médico e historiador da arte italiano chamado Giovanni Morelli. Por que o Giovanni Morelli publicou seus textos na revista de história da arte alemã sob o pseudônimo tanto do autor quanto do tradutor? Isso não fica claro no texto, e eu confesso que eu não consegui, ao longo das minhas leituras sobre o Ginsburg, ou acerca do próprio método indiciário do Morelli, descobrir o porquê, né? Mas certamente existe aí uma explicação que me escapa nesse momento. Então, uma questão aqui é importante. Primeiro, essa origem dessa reflexão, que vai aparecer como um método aplicado à história da arte. E aí o Ginsburg ele vai apresentar as linhas centrais desse método. O método Morelli ele vai causar uma espécie de uma reviravolta na forma como os museus e os espaços e os colecionadores de arte faziam a atribuição de quadros na Europa como um todo, e vai fazer com que diversos quadros sejam reclassificados. O método Morelli consiste na reflexão que parte dos indícios praticamente imperceptíveis na construção de um quadro, no qual remete ao estilo do autor e não à escola e ao momento da construção daquele movimento artístico ou daquele quadro especificamente. Então, o método moreliano ele permite você identificar características que são imperceptíveis do ponto de vista geral e que, por isso,
não poderiam ser falsificadas, não poderiam ser reproduzidas, como, por exemplo, as imperfeições da orelha, a forma do sorriso de um autor específico, ou a forma da coloração da íris dos olhos, ou dos detalhes da sobrancelha de determinadas pinturas. E por meio desses detalhes, ele vai conseguir considerar obras que eram consideradas originais como falsificações e obras que eram atribuídas a algum autor mais famoso, mas que não era daquele autor, era de um autor menos relevante, ou o oposto. E isso vai gerar um debate acalorado em toda a Europa, porque isso impactou diretamente a forma de classificação, de venda de obras de arte. Então, o método moreliano ele foi bastante difundido nesse período aí, no fim dos anos de 1874 até o início do século XX, e ele vai gerar diversos debates e vai aparecer em diversos campos das ciências humanas e da história intelectual de uma forma geral, inclusive, né, o Freud vai fazer uma referência direta a ele na escrita de vários dos seus textos, e o próprio Carlos Ginzburg nos dá informação disso aqui nesse texto. Então, depois de apresentar essa origem e os pseudônimos atribuídos ao método indiciário do Morelli, ele vai apresentar algumas similaridades que vai, mais ou menos no mesmo período, poder ser observada, e as principais que ele destaca é que, no mesmo momento em que o Morelli está desenvolvendo um paradigma indiciário para a classificação de obras de arte, o autor da literatura, Arthur Conan Doyle, vai estar construindo o seu personagem fictício, o detetive Sherlock Holmes, que vai utilizar de métodos indiciários muito similares e de uma lógica dedutiva muito similar ao modelo indiciário fornecido pelo Morelli para o estudo da história da arte. Então, você tem um médico apresentando um método indiciário como modelo para pensar e classificar a história da arte. Você tem um escritor de literatura construindo um personagem cujos estilos de investigação e de desvendamento de crimes vai estar estruturado num modelo indiciário, e também, no mesmo período, aproximadamente, você tem o Sigmund Freud produzindo a sua obra inicial no campo da psicanálise, e posteriormente isso, segundo o Ginzburg, vai ficar claro lá na interpretação dos sonhos, que o Freud também vai fazer uso de um paradigma indiciário para desenvolver a estrutura teórica e metodológica básica da psicanálise. Assim como o Morelli usava índices para pensar um método para utilizar na história da arte, e o Sherlock Holmes partia de uma dedução baseada em índices para fazer a investigação dos crimes, o Freud vai partir da investigação dos atos falhos, né, dos recalques, dos não ditos, daquilo que aparentemente é displicente, despercebido, só menor na construção da identidade humana para compreender a formação dessa identidade. Então, tanto o Freud, quanto o Morelli, quanto o Sherlock Holmes, sendo apenas o Holmes um personagem literário, vão fazer uso de um paradigma indiciário, um para construir um método de análise da história da arte, o outro para construir um método de investigação para o desvendamento de crimes, e o outro para construir um método para produzir uma reflexão sobre a compreensão da formação da mente e da psique humana. E aí o Ginzburg vai fazer uma reflexão. Será que isso é coincidência? Se é coincidência, de onde vem essa coincidência? E o Ginzburg responde, né? Não, não é coincidência. Embora, na primeira vista, pode até haver uma coincidência. Porque tanto o Giovanni Morelli quanto o Arthur Conan Doyle e o Sigmund Freud, eles eram médicos. Então, talvez a coincidência de se buscar no mesmo período a construção de um método indiciário seria essa origem na hermenêutica médica. Só que o Ginzburg vai dizer não, isso não é uma coincidência, e isso não vem do fato de que os três autores
são oriundos do campo da medicina e, consequentemente, de uma semiótica médica. Ele vai dizer que isso se deve a origens muito mais antigas e que remontam àquilo que ele vai chamar no texto da construção, lá na gênese do desenvolvimento das culturas humanas, de um saber venatório. E aí o tempo passa, né, e eu falo demais, ainda tem algumas coisas aqui para desenvolver e eu ainda nem cheguei na questão do saber venatório. Mas, enfim, não é uma coincidência, e isso não se deve a essa afinidade da hermenêutica médica. Isso deriva, segundo Ginsburg, de um campo muito mais profundo do desenvolvimento do pensamento humano. E, mais do que isso, ele vai afirmar de forma clara, lá na página 151, nessa citação que eu destaquei aqui para vocês, e essa talvez seja a tese desse texto, talvez não, essa é a tese do texto, né, de que a partir da década de 70 do século XIX até a década de 80 do século XIX, vai começar a se afirmar nas ciências humanas um paradigma indiciário baseado na semiótica, mas as suas raízes, segundo Ginsburg, são muito mais antigas. E ela deriva do saber venatório, que é oriundo, talvez, das primeiras experiências de construção de uma narrativa humana mediada por símbolos. Então, no limite, por milênios, os homens foram caçadores e desenvolveram um saber venatório para interpretar pegadas na lama e construir com base naquele símbolo, que é a pegada na lama, que na verdade não é um símbolo, é um índice, porque ele é uma presença de uma coisa ausente. A pegada na lama significa que um animal passou por ali, mas ela não diz quando, nem diz qual é o animal, nem se existe a possibilidade desse animal retornar. O caçador vai ter que interpretar esses símbolos e, por meio da interpretação desses símbolos que apontam para uma presença passada, construir um saber que estrutura uma narrativa que permite àquele indivíduo ou outros interpretar na pegada, que é uma ausência, a possibilidade de uma presença do animal que é objetivo da caça. Então, o saber venatório, para o Ginsburg, é um modelo de pensamento pré-científico que é fundamental para entendermos a construção de determinados modelos de pensamento. E aí, ele vai buscar aplicações para esse modelo de pensamento ao longo do desenvolvimento da cultura ocidental como um todo, pincelando uma ou outra questão. Para avançarmos, saber venatório, para o Ginsburg, é uma forma de conhecimento que se baseia na percepção de indícios, rastros e sinais mínimos, herdado das práticas ancestrais de caça, e trata-se de um modelo cognitivo arcaico e pré-científico que estrutura uma epistemologia indiciária, ou seja, um modo de conhecimento indireto, fragmentário e dedutivo, característicos de atividades como a caça, a medicina empírica, a adivinhação e, posteriormente, a própria historiografia. Então, Ginsburg vai, no desenvolvimento da parte do meio para o fim do capítulo sobre as raízes do paradigma indiciário, demonstrar como que o desenvolvimento do pensamento ocidental, esse paradigma indiciário, ele foi a base por meio da qual diversos conhecimentos da cultura ocidental se estruturaram. Por exemplo, a medicina, e ele vai voltar lá na origem da medicina hipocrática para demonstrar como que a medicina, ao longo de boa parte do seu desenvolvimento enquanto campo de saber, ela foi um saber venatório, baseado nessa lógica da interpretação de índices, de signos fragmentários para a construção de uma interpretação do todo, que seria a doença. Então, se nós lermos atentamente o capítulo, nós vamos perceber que a medicina hipocrática e a medicina, ao longo do desenvolvimento da sua história, e eu até continuaria trazendo para o século XXI essa reflexão do Ginsburg, que ainda hoje a medicina ela é extremamente ela é extremamente dependente de um modelo de pensamento indiciário. A medicina hipocrática ela era baseada em
sintoma, diagnóstico e prognóstico. Ou seja, alguém tossiu, a tosse é um sintoma. Esse sintoma evidencia o quê? A tosse seguida de febre alta, coriza e inflamação da garganta é um sintoma que configura um diagnóstico de gripe ou virose. Então, o sintoma é o elemento que me permite a construção de uma percepção sobre o que é o quadro, que é o diagnóstico. E depois da elaboração do diagnóstico, que vem da interpretação dos sintomas, você elabora um prognóstico, que é o tipo de tratamento que vai ser aplicado àquela doença específica. Então, a medicina, assim como o direito, outros campos do conhecimento, ao longo do seu desenvolvimento, segundo o Ginsburg, é extremamente tributário desse paradigma indiciário, e esse modelo de pensamento para o Ginsburg ele seria fundamental para entendermos a construção de diversas coisas no campo da vida humana, e necessariamente, então, ele é revolucionário para a história, porque por meio de uma reflexão indiciária, nós seríamos capazes de compreender elementos aparentemente díspares, dispersos, aparentemente não importantes, mas que por meio de uma reflexão sistemática desses microelementos que comporiam o todo, seríamos capazes de compreender o todo numa perspectiva mais ampla. Né? No limite, isso é uma das reflexões que o Ginsburg nos traz no texto. Outra afirmação que a gente encontra no texto, como desdobramento desse pensamento, é que, segundo o Ginsburg, esse saber ele não opera por generalizações abstratas ou por leis universais, como no modelo galilaico-newtoniano, mas sim pela leitura minuciosa de vestígios aparentemente irrelevantes. Então, nesse sentido, as interpretações elas vão sempre portar significados ocultos e elas vão remeter a um contexto específico. Né? Daí a necessidade de você partir desses elementos cada vez mais em escala reduzida. Né? Não para entendê-los no seu isolamento, mas a partir dessa escala reduzida, você vai compreender a especificidade de cada um desses acontecimentos, desses movimentos, e dessas especificidades você pode compreender a forma como elas se relacionam com outros elementos específicos que podem ser, por uma lógica de comparação, ser aproximados. Ele vai fazer uso disso para entender os rituais associados à bruxaria, à feitiçaria, associada à demonologia e à perseguição feita pela Inquisição em relação a esses movimentos. Então, para o Ginsburg, essa forma de conhecimento, como ancestral e presente em múltiplos campos culturais, ela vem sobrevivendo tanto nas práticas populares quanto em saberes eruditos, como a medicina hipocrática, a jurisprudência, a crítica de arte, e não poderia deixar de ser incluído o trabalho dos historiadores. Para ele, o saber venatório é um modelo cognitivo baseado na leitura dos sinais e sintomas deixados por uma presença ausente, onde o conhecimento não é dado diretamente, mas ele é inferido através da lógica do vestígio. Então, a busca da compreensão de um todo pelos vestígios, por índices que remontam a elementos fragmentários, seria o núcleo central da proposta de um paradigma indiciário para a metodologia da microhistória do Ginsburg. Né? No limite, já acompanhando aqui para a parte final da nossa reflexão, o conhecimento histórico para o Ginsburg ele é sempre indireto, conjectural e indiciário. Então, todo conhecimento histórico ele vai, assim como a investigação do detetive, como a semiótica médica e como o modelo semiótico e indiciário de crítica da arte do Morelli, ele vai partir de fragmentos, de elementos aparentemente desconexos no tempo e no espaço, para reconfigurar, para reconstituir uma conjuntura narrativa que porta sentido. Então, para ele, no limite, todo conhecimento histórico é indireto, conjectural e indiciário. E nós já vimos isso aqui na disciplina, aqui também no canal, com autores como o
o Michel de Certeau, como o próprio Paul Ricoeur. No limite, a própria concepção de pesquisa histórica do Riesling, ela reproduz essa estrutura de pensamento. Então, eu poderia dizer que, pelo menos na forma como eu encaro a pesquisa histórica e tento trabalhar nas minhas disciplinas, essa questão é um consenso. Óbvio que todo consenso ele é frágil e limitado, e existem aqueles, e não sem motivo, que vão discordar dessa minha perspectiva. Segundo o próprio Ginsburg, o seu método propõe uma abordagem comparativa e interpretativa que busca identificar formas recorrentes, estruturas simbólicas e padrões narrativos em diferentes culturas e contextos históricos. Este método, como eu disse para vocês no início desse vídeo, ele é mobilizado especialmente em seus ensaios sobre mitos, sobre rituais, imagens e práticas culturais, e ele tem inspiração direta no legado intelectual de autores como o Abbe Warburg, como o Vladimir Propp, como Sigmund Freud e Johann Huizinga, né? Então, no desenvolvimento do capítulo sobre as raízes do paradigma indiciário, o Ginsburg coloca de forma clara a importância desse paradigma indiciário como sendo um desenvolvimento epocal, ou seja, isso surgiu como um movimento de época, 1870, 1880, vai emergir para as ciências humanas o paradigma indiciário. Esse paradigma indiciário ele vai estar representado em diversos autores, né? Morelli, Conan Doyle, Sigmund Freud e diversos outros. E o Ginsburg, nos anos 60, vai se colocar como um defensor do modelo indiciário, do paradigma indiciário, para a produção de uma metodologia voltada tanto para a história da cultura e da arte italiana, quanto dos ritos de passagem, dos símbolos, dos ícones e das referências em termos de representação das festividades, da religiosidade popular e das práticas relacionadas à feitiçaria e à repressão da feitiçaria imposta à sociedade europeia, italiana, pela Inquisição Católica na transição do mundo medieval para o mundo moderno. E esse é todo o ambiente no qual o Ginsburg vai estruturar os seus estudos. Então, o estudo sobre o sabá, sobre o significado do pacto da feitiçaria, da história da feitiçaria, das feiticeiras, da religiosidade popular, da cultura popular, da diferença entre a representação das crenças populares e a compreensão da igreja em relação ao que a igreja classificou como demonologia e as culturas populares classificavam como elementos aceitáveis dentro da sua cosmovisão religiosa, vai englobar a preocupação central do pensamento do Ginsburg, né? Para finalizar, e aqui é para finalizar mesmo, ele vai propor que o historiador, semelhante ao caçador, ao médico e ao detetive, ele vai construir um conhecimento a partir de indícios mínimos e fragmentários, como rastros, como sintomas ou pistas, que são essenciais para a reconstituição do passado. Ele enfatiza que esse tipo de conhecimento é distinto dos modelos científicos experimentais, sendo mais próximo de uma hermenêutica dos vestígios do que especificamente de um método nomológico, né? E aqui, eu diria que essa é a essência da reflexão metodológica do Ginsburg, né? Então, o método de pesquisa da microhistória não é um método nomológico, ele é um método baseado na busca da compreensão de indícios, de fragmentos que permitem reconstituir o passado. Então, o historiador, similar ao detetive, similar ao médico, ele vai perseguir pistas e sintomas, ele vai perseguir fragmentos, índices de um passado que foi e que não é mais, a partir da investigação histórica, da interpretação de fontes primárias, da interpretação das formas presentes na estrutura narrativa de determinados momentos, de determinados textos, estabelecer uma compreensão mais ampla sobre os objetos. E aí, nesse sentido, eu gostaria de destacar que o seu método ele é um método profundamente atual, embora estejamos falando de um texto lá dos anos 80, ele é um método profundamente atual,
para quem busca produzir pesquisa historiográfica no século XXI. Eu tinha me preparado para falar um pouco para vocês sobre um caso específico, né, que o Ginsburg desenvolve nesse livro, né, especificamente no primeiro capítulo, né, que é sobre a feitiçaria e a piedade popular, notas sobre um processo modernista de 1519, que é uma narrativa muito atrativa, muito, muito saborosa de se ler, cheia de curiosidades, mas eu confesso que, para mim, fazer a narrativa da estrutura central do enredo que envolve o processo feito pela Inquisição, sobretudo pelo inquisidor Nicolau de Pisa, contra Chiara Signorelli, e a sua vítima, que seria Margherita Pasini, eu levaria em torno de uns 20 minutos apenas para recontar aquilo que o Ginsburg conta de uma forma maravilhosa. Então eu não vou fazer isso, caso vocês julguem necessário, importante, em um outro momento eu faço um outro vídeo apenas para analisar a especificidade desse caso e por que o Ginsburg considera esse caso, mesmo como sendo um caso específico, algo paradigmático para você pensar a religiosidade popular e as práticas de feitiçaria na Europa pré-moderna. Então, eu vou fazer, para a gente não exceder muito tempo, mas caso vocês julguem necessários, em algum momento, eu venho aqui para fazer essa prestação de contas. No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a reflexão. Se ficou alguma dúvida, destaquem nos comentários, eu tento analisar novamente para vocês. Essa é uma leitura pontual, interessada em refletir sobre a importância do método da microhistória para a pesquisa histórica, que é o objetivo da nossa disciplina, entendendo esse método do paradigma indiciário ginsburgiano, moreliano, como sendo uma alternativa para escaparmos dessa discussão que estamos desenvolvendo na disciplina, da necessidade da pesquisa histórica escapar de uma objetividade ingênua e de uma subjetividade não controlada. Então, essa é a leitura que eu fiz para os interesses da disciplina e ela tem muito a ver também com a minha forma de pensar a importância e o lugar da pesquisa histórica. Mas é isso, muito obrigado, espero que o vídeo possa